Ela percebeu que a vida que estava vivendo era uma prisão de memórias falsas, era como um sonho que nunca acorda. Kyuubi Kitsune, a herança de um pequeno clã, intimida o mundo apenas com grande alegria e grande tristeza. O sentimento de recusa pode desencadeá-lo. Haneda não podia acreditar no que via quando Kiyohime despertou o poder de Kyuubi Kitsune. Ele disse que a família da senhorita Matsuko despertou o sangue apenas algumas vezes nos últimos 1000 anos. O despertar do sangue é raro e requer mudanças extremas de humor. Foi por isso que o rei massacrou todo o clã na frente da senhorita Matsuko, mas não funcionou. Ele disse que a princesa Kiyohime era fraca desde a infância, que ela nem mesmo podia alcançar o poder de um Kindred normal, então como ela acordou de repente o sangue? De repente, Kiyohime começou a atacar Wang Ji e Yu. Haneda explicou que o despertar do sangue significa um grande trauma e significa que Kiyohime nunca recuperará sua sanidade. Ela será possuída por Shikigami e só pode lutar até a morte. Mas Yu disse ao Wang Ji que ela ainda não está completamente desperta, ela só tem 2 caudas, então talvez eles possam suprimi-la. Yu então disse a Haneda para parar de segurar sua mão ou todos eles morrerão ali. Confuso, Haneda perguntou quem ela é e como ela sabe todos esses segredos, mas ela impediu Kiyohime de causar mais tumulto e disse a ele para se apressar. Wang Ji pulou em Kiyohime e a abraçou enquanto Haneda usava sua magia para selá-los dentro de uma barreira mais avançada. Kiyohime estava gritando de dor, então ela mordeu Wang Ji e começou a sugar seu sangue, e então seu tumulto parou e ela desmaiou. Wang Ji respirou aliviado, dizendo que acabou, mas Yu disse que isso é apenas o começo. Ela pegou o boneco e disse que, embora tenha bloqueado a percepção do mundo exterior com a barreira, as coisas saíram além de sua expectativa. Haneda também disse que sua barreira não duraria muito tempo e que o despertar seria logo notado, já que era poderoso demais para esconder. Yu então diz a Haneda que, neste ponto, ela não tem escolha a não ser sacrificá-lo, o que chocou Haneda. Do lado de fora, Tokura e seus homens chegaram à casa de Haneda. Um dos homens de Tokura informou que esta casa pertencia a Haneda, que era um servo da senhorita Matsuko. Tokura disse que ele era apenas um peão, que só sobreviveu porque estava gravemente doente e o rei suspeitava que ele tinha informações sobre a linhagem, então permitiu que ele tivesse contato ocasional com a princesa. Ele olhou para a barreira e disse que parecia que ele estava escondendo algo afinal. Haneda então destruiu sua casa e saiu. Tokura disse que sempre suspeitou dele, mas todos esses anos ele fingiu ser um velho demente e entediou as pessoas que o vigiavam. Para isso, Haneda respondeu que suas pessoas não eram capazes de espioná-lo. Tokura perguntou a ele o motivo de fazer tudo isso, e Haneda respondeu que a princesa está morta, então o santuário real e o mundo inteiro devem lamentá-la. Ele disse que se o rei não fizer o que ele diz, ele publicará todas as suas ações sujas, que ele se casou com a senhorita Matsuko para obter o sangue. Haneda atacou Tokura, mas ele bloqueou facilmente seu ataque e o esfaqueou. Em seguida, ele ordenou a seus homens que levassem Haneda para o castelo, já que os Kakashi são raros, ele pode morrer mais tarde, além de que ele pode ter mais informações. Antes de sair, ele sorriu e murmurou toda essa loucura por uma princesa inútil. Dentro da casa quebrada Wang Ji, Yu e Kiyohime estavam escondidos dentro de uma concha. Wang Ji perguntou a Yu como ela sabia que não os procurariam, ao que ela respondeu que Haneda estava sob vigilância há anos, então eles só queriam trazê-lo de volta. Isso era a arrogância deles. Na manhã seguinte, Kiyohime acordou e se encontrou no quintal de sua mãe, começando a sentir dor. Ela então notou Yu e Wang Ji, então pediu que a deixassem sozinha, já que este lugar era perigoso. No entanto, Yu disse a ela para se acalmar e olhar cuidadosamente onde exatamente ela estava. Yu explicou que sua concha de miragem cria o ambiente de vida do espaço dentro da concha de acordo com o pensamento do moderador. Kiyohime deu um suspiro de alívio e perguntou onde estava o vovô Haneda, mas ficou chocada ao saber que ele foi levado por Tokura. Kiyohime então começou a chorar, perguntando por que ela era tão fraca. Mas de repente, uma ideia cruzou a mente de Wang Ji e ele perguntou a Yu por que ela não havia decorado o interior da concha de miragem antes e por que dormia no chão todos os dias. Mas Yu disse que se a imaginação dela se materializar, eles serão banidos, o que assustou um pouco Wang Ji. Kiyohime disse que sabia que era fraca, mas precisava fazer algo. Wang Ji se aproximou dela para acalmá-la, mas ela o abraçou enquanto chorava. Yu disse que a fraqueza é um pecado e essa é a lei da natureza. Wang Ji, enfurecido, gritou que os fortes deveriam proteger os fracos, até mesmo uma criança sabe disso. Ele disse que apenas se eles ficarem mais fortes. De repente, Kiyohime sentiu o poder. Havia muito poder saindo dela. Ela sentiu uma dor intensa e suas caudas apareceram novamente, mas Yu disse que não era o suficiente, pois com apenas 2 caudas, ela nem conseguiria passar pelo portão de Tokura.
Ela disse que, se Kiyomi não pudesse controlar a besta, ela nunca dominaria o poder e toda vez que ativasse seu sangue, apenas desgastaria seu corpo até morrer. Mesmo com dor, Kiyomi gritou que queria o poder para viver sua vida. Yu então disse ao Wang Yi para parar de olhar e fazer seu trabalho. Ela disse que a concha de miragem se quebraria cedo ou tarde, então ele precisava usar seu refrigerador para absorver o máximo de energia dela enquanto possível. Wang Yi se lembrou de seu treinamento com o mestre Shu e tentou fazer o que Yu acabará de dizer. Ele se concentrou e conseguiu abrir o refrigerador, começando a canalizar a energia externa para ele. Após muita tentativa, ele conseguiu colocar um pouco da energia de Kiyomi no refrigerador. Wang Yi disse que era muito forte e perguntou a Yu quanto ele precisava absorver. Ela respondeu que ele precisava absorver o máximo que pudesse e fazer isso rapidamente, porque Kiyomi não duraria muito tempo. Ela explicou que, de acordo com Haneda, uma vez que Kiyomi atingisse 9 caudas e seu sangue estivesse totalmente desperto, ela morreria. Ela pediu ao Wang Yi para absorver mais energia animal, pois era a única coisa que ele podia fazer no momento para salvar a vida de Kiyomi. Wang Yi absorveu o máximo que pôde, mas Kiyomi já estava em sua 4ª cauda e ele ainda estava absorvendo toda a enorme energia dela. Kiyomi recuperou os sentidos e agradeceu a ele, mas depois começou a gritar novamente. Yu viu a 5ª cauda surgindo em Kiyomi. Kiyomi sorriu maliciosamente e disse que era bom ser uma fera. Ela então percebeu que alguém estava roubando sua energia e avançou furiosamente em direção ao Wang Yi, mas Yu a deteve, impedindo-a de ir mais adiante. Yu prende Kiyomi e diz para ela não correr demais, mas antes que ela pudesse terminar de falar, Kiyomi desapareceu e apareceu atrás dela. Ela então correu em direção ao Wang Yi e o agarrou, rugindo como um animal selvagem e mordendo o Wang Yi. Yu sorriu e completou a frase, dizendo que senão ela seria devorada por uma fera ainda maior. A outra personalidade de Wang Yi agarrou sua cabeça e perguntou como o sangue dele estava com gosto. Todas as caudas dela estavam para fora e o sangue de Kitsune estava diluído. Wang Yi murmurou que tinha dito a ela que isso não funcionaria, beber veneno para saciar a sede só traria desastre para as gerações futuras. Ele sorriu e disse que faria um pequeno favor a ela. Então, ele usou sua magia na fera Kiyomi e toda a sua enorme energia ficou sob seu controle. Wang Yi percebeu que eles estavam dentro da concha, então elogiou Yu por ter obtido um artefato tão bom. Ela revelou que este é um tesouro nacional do reino de Iraya e que foi trocado anos atrás por seu pai. Wang Yi olhou para Yu e disse que ela estava executando um plano bastante interessante. Yu sorriu e respondeu que fez isso pelo seu mestre, e ela apenas esperava que ele acordasse logo e recuperasse suas forças. A fera Kiyomi estava tremendo e se curvando diante de Wang Yi, e Yu pediu se ele podia aceitá-la como sua companheira também. Wang Yi disse que ela era apenas uma fedorenta raposa selvagem, e com apenas um estalo, Kiyomi desmaiou e todas as suas caudas desapareceram. Ele disse que deixaria seu corpo decidir, já que era interessante vê-lo dividido entre emoções. Wang Yi levantou o rosto de Yu e disse que ela fez um bom trabalho. Yu respondeu que faria tudo ao seu alcance para ajudá-lo no futuro, pois o amava muito. 5 horas antes da missão avançada do Reino Sakura chegar à fronteira do Reino Milken, na sede do FBI do Reino Milken, eles localizaram seus satélites para rastrear os movimentos da missão avançada do Reino Sakura e controlaram todas as plataformas de opinião pública, o que criaria uma boa base para eles tomarem o poder no Reino Oriente democraticamente. Ao mesmo tempo, no Reino Sal, suas forças secretas estavam se infiltrando ao longo da fronteira, para que, quando a guerra começasse, pudessem aproveitar o caos para assassinar oficiais do Oriente e culpar o Sakura. Enquanto isso, no Reino Iraya, estavam prontos para lançar seus mísseis para eliminar as tropas avançadas tanto do Oriente quanto do Sakura. No interior do Reino Ni, todos estavam esperando sua chance de atacar. No Reino Nevado, estavam protegendo suas fronteiras para se protegerem dos ataques dos outros reinos. Enquanto isso, dentro do Palácio Real do Oriente, o rei estava em profundos pensamentos. À noite, no Reino Sakura, na mansão de Tokura, seus homens o informaram que as coisas estavam indo conforme o planejado e as forças armadas de acompanhamento estavam se reunindo. Um homem então informou que Haneda ainda não havia confessado. Tokura olhou para ele com raiva e ordenou que não o incomodassem até que obtivessem alguns resultados. O homem correu rapidamente, pensando, não é à toa que o Sr. Tokura é o primeiro-ministro, ele é tão intimidante. O homem estava torturando Haneda e disse que se ele se juntasse ao lado deles, o rei o perdoaria, pois havia poucos mestres de formação como ele na linha de frente. Haneda perguntou ao homem se ele matasse sua família e seu povo, iria à guerra por ele. Ele riu do guarda e disse que ele e os outros são todos marionetes de Tokura e do rei. Enfurecido, o homem atacou Haneda para matá-lo, mas antes que pudesse fazer isso, alguém o derrubou. Esse alguém era ninguém menos que Yu e Wang Yi, que vieram para salvar Haneda.
Haneda perguntou onde estava a princesa, e Yu respondeu que ela tinha assuntos mais importantes para tratar. Yu disse que o tempo estava se esgotando, então precisavam se apressar e causar alvoroço na cidade capital. Após algum tempo, Tokura chegou e perguntou a seus homens por que estavam demorando tanto para matar alguns espiões. Um homem respondeu que a missão avançada estava prestes a ir para a guerra, então seus exércitos e seus melhores homens estavam concentrados na cidade imperial e na fronteira. Por isso, o inimigo aproveitou a brecha para atacá-los. Tokura desembainhou sua espada e disse que Sua Majestade havia tramado por anos, então essas pequenas formigas não podiam fazer nada para detê-lo. Ele então destruiu a barreira, mas não encontrou ninguém dentro da cela. Tokura percebeu que haviam sido enganados e que o inimigo estava na biblioteca, pois todos os documentos táticos e mapas estavam lá. Ele então correu em direção à biblioteca e usou sua formação de bloqueio com a lâmina para selar todos dentro de uma distância de 30 metros, para que o inimigo não pudesse escapar. Ele encontrou Yu segurando o documento com o plano de guerra e ela disse: então o reino Sakura plantou muitos espiões anos atrás, todos perto da fronteira. Ela o elogiou após ler o documento, pois o reino Sakura estava bem planejado. Enfurecido, Tokura disse que, analisando, não importa e que não importa para qual reino ela trabalhe, ela não pode sair dali. Tokura então perguntou a Haneda se ele era um traidor para Sakura, mas Haneda disse para ele se calar e que vai cuspir em seu cadáver depois. Yu disse que com um mestre, um diamante e um Kakashi exausto, será difícil para Tokura detê-los, já que 30% de sua energia é necessária para manter sua barreira de formação de lâmina. Enfurecido, Tokura disse que mostrará a ela como um desafiante e os esmagará com apenas 70% de sua força. Mas Yu sorriu e ordenou que Wang Yi fosse lutar contra Tokura, dizendo que ele precisa desgastá-lo e então ela o matará. Ela acrescentou que, além disso, depois de absorver tanta energia, ele precisa de um oponente difícil, alguém que o faça dar o seu melhor. Ela disse que Tokura é um candidato perfeito para isso, pois bloqueou seu próprio acesso ao Maidai para lutar de forma justa contra eles. Tokura atacou Wang Yi, mas ele conseguiu desviar do ataque. Wang Yi sabia que os movimentos que aprendeu na academia não funcionariam contra Tokura, então tentou pensar em uma solução. Então ele se lembrou de que o Mestre Shu também o ensinou sobre o controle de poder. Mestre Shu lhe disse que seus genes são muito melhores do que os de um humano comum e que ele tem mais energia, mas ainda assim ele não se sai bem devido à eficiência. Ele explicou que a energia de humanos comuns, super-humanos e Kindred é como a gasolina que um motor precisa para funcionar. Embora o Wang Yi tenha um óleo melhor, ele queima apenas a 5%, enquanto ele, por outro lado, é como um diesel, mas pode usá-lo a 100%, e é essa a diferença entre eles. Quando Wang Yi perguntou como poderia aumentar sua eficiência, Mestre Shu respondeu que ele precisa mastigar essa energia com seus dentes, sentir a energia tocar seu corpo como as partículas mais pequenas, e então colocá-la onde ele quer usá-la. Wang Yi lembrou-se dessas palavras e estava canalizando sua energia em seu corpo, como se fosse um motor. Chocado, Tokura se perguntou se Wang Yi estava queimando sua própria energia e o chamou de estúpido. Mas então, Wang Yi o socou com toda a sua força. Confuso, Tokura se perguntou como Wang Yi conseguiu acertá-lo enquanto desviava dos ataques. Ele olhou para Wang Yi, cujas mãos estavam feridas, e percebeu que ele mirou na direção do recuo de Wang Yi, mas, em vez de recuar, Wang Yi correu para a frente. Aceitando se machucar com um pequeno preço, ele o humilhou. Furioso, Tokura agarrou o punho de Wang Yi e torceu seu braço. Ele disse que seu orgulho nobre foi ferido por esse pequeno dependente, sorriu malevolamente e disse a Wang Yi que o mataria junto com sua alma. Tokura então atacou Wang Yi com sua espada e conseguiu cortar seu braço, mas para sua surpresa, Wang Yi liberou sua aura e curou seu braço instantaneamente. Ambos, então, avançaram um em direção ao outro e causaram uma grande explosão ao colidirem. Haneda disse que a gaiola de lâminas ainda está ativa, então Tokura ainda está vivo. Quando a poeira se dissipou, ele viu Tokura derrotando Wang Yi, mas Yu não estava preocupada e disse que Wang Yi é um diamante e é impossível que ele cruzasse 2 níveis contra Tokura, que está no rank de desafiante. Haneda ficou desapontado e disse que eles não podem lutar contra Tokura. Mas Yu interrompeu, dizendo que ainda está ali e até Wang Yi ainda está vivo. Wang Yi então pegou a espada de Tokura, dizendo que ele não pode escapar agora. Ele gritou que não está fazendo combate à distância, então vai socá-lo no rosto. Mas, em vez do rosto, Wang Yi socou as partes íntimas de Tokura com toda a sua força. Tokura gritou de dor com o soco de Wang Yi. Wang Yi então desmaiou e começou a cair. Tokura o chamou de escória sem vergonha por um movimento tão desonroso. Mesmo com dor, Tokura atacou Wang Yi, mas antes que pudesse matá-lo, Yu segurou Wang Yi e o puxou para baixo. Imediatamente, Haneda começou a curar Wang Yi e Yu desafiou Tokura para uma luta.
Furioso, Tokura rugiu e liberou todo o seu poder. Haneda advertiu Yu, dizendo que Tokura é o melhor espadachim no reino Sakura, até mesmo o rei em si não ousaria lutar contra ele de forma precipitada. No entanto, Yu respondeu que se não conseguir segurá-lo, então a princesa estará em perigo. Haneda disse que Tokura é um mestre desafiante, enquanto ela é apenas uma mestre. Yu retrucou que ela era, mas então uma marca apareceu em sua testa e ela sorriu, dizendo que ainda não testou isso. Ela pensou que este brasão sanguíneo parece ter o poder de seu mestre e esquenta à medida que seu mestre se torna mais forte. Ela queria saber quão forte e poderoso seu mestre é, então acredita que esta é uma boa oportunidade para isso. Uma chance para ela ser imprudente e secreta, para que finalmente possa ver quão forte seu mestre é. Ela voou para o céu e Tokura começou a atacá-la, mas não importa quantas vezes ele atacasse, Yu esquivava-se de todos eles. Finalmente, Tokura atacou com toda a sua força, achando que tinha acabado, mas ficou chocado ao olhar para o rosto de Yu. Ela ficou animada com o ataque, dizendo que está se sentindo queimando, pois fazia muito tempo desde que ela se exercitou tanto, e isso a faz se sentir muito bem. Irritado com isso, Tokura mandou ela calar a boca e a atacou novamente com toda a sua força. O ataque atingiu Yu, e então Tokura percebeu uma grande quantidade de energia se reunindo no céu. A energia foi absorvida por Yu e seu poder aumentou várias vezes. Tokura ficou chocado e se perguntou se isso é o brasão sanguíneo dos antigos. É um rumor que apenas os 7 originais, com sua cadeia genética completa, e os Kindred nobres reais possuem o brasão sanguíneo. Assustado, ele perguntou como ela o possuía e quem diabos ela era. Yu sorriu e disse que parece algo lendário, então ela quer ver se pode matar o melhor espadachim do reino Sakura com isso. Ele murmurou chocado que é o brasão sanguíneo dos antigos, mas apenas com uma camada de anel. Num instante, a força de luta de Yu dobra, pois ela se tornou igual a ele. Tokura instantaneamente cancela a gaiola sanguínea e decide lutar seriamente. Yu riu e disse que, mesmo que goste de alguém que fala duro, ela se pergunta se sua espada é dura o suficiente. Ela atacou Tokura e conseguiu rachar sua espada. Tokura percebeu que o brasão sanguíneo era forte, mas ele não estava enfrentando-o diretamente. Yu sorriu, dizendo que o Bloodsport não é apenas ficar maior, ele também pode variar em comprimento, é flexível, e isso lhe dá tudo o que precisa. Ela adora a nova arma que seu mestre lhe deu e perguntou se seu brasão sanguíneo poderia ganhar mais anéis, porque com apenas um anel, ela já se tornou tão poderosa. Então, se pudesse ter mais anéis, só a ideia de ficar mais forte a deixa feliz. Ela continuou atacando Tokura. Tokura gritou que é o melhor guerreiro de Sakura, então nunca perderá. Ele então se esfaqueou, e Haneda gritou que ele ia se explodir. Yu tentou impedi-lo, mas seu corpo não se moveu, pois ela atingiu seu limite. Tokura começou a rir, dizendo que ofereceu sua última força ao seu rei e sempre lembrará de sua lealdade. Mas antes que pudesse se explodir, o palácio foi destruído por uma árvore gigante. Tokura percebeu que era o jutsu de reanimação de seu rei e se perguntou se o rei estava em apuros. Mas então a árvore perfurou seu corpo e começou a arrastá-lo. Tokura perguntou por quê, já que ele é o leal general do rei. Os outros oficiais estavam correndo, suplicando para que o rei não os matasse. Haneda disse que era o corpo da árvore do rei e se perguntou se o rei estava sendo atacado. Haneda percebeu que o rei estava gravemente ferido, e é por isso que ele estava se recarregando, sugando a força de seus homens. Yu então desceu e disse que estava exausta, mas aproveitou a oportunidade para descansar no corpo de Wang Ji. Haneda perguntou se ela sabia com quem o rei estava lutando e onde estava a princesa. Yu respondeu que a pessoa que ele acabou de pensar está atualmente lutando contra o rei. Haneda então percebeu alguém pousando no corpo da árvore e murmurou Sua Alteza, Kiyohime. Kiyohime olhou para o pai e disse que finalmente ia matá-lo. 3 horas atrás, dentro da concha Mirage, Yu perguntou a Kiyohime, agora que ela evoluiu para 8 caudas, o que ela planejava fazer em seguida. Kiyohime respondeu que queria confrontar seu pai e perguntar a ele pessoalmente por que ele matou sua mãe e mentiu para ela. Ela disse que não pode perdoá-lo e que tudo o que tem em seu coração é ódio por ele. Yu então segurou o rosto dela e disse para ela satisfazer seu último desejo e enfrentá-lo, mas acrescentou que se isso acabasse matando-a, então ela teria que deixar seu passado para trás. Confusa, Kiyohime perguntou o que ela queria dizer com isso, mas Yu respondeu que ela entenderia mais tarde. Yu disse que manterá sua promessa de salvar Haneda enquanto puder manter o rei afastado. Depois de um tempo, Kiyohime chegou à câmara do rei. Seu pai já estava esperando por ela. Ele disse que Sakura era a flor favorita de sua mãe, então ele as plantou por todo o palácio para ela. Ele sabia que seu sangue de Kyuubi Kitsune havia despertado, pois já o havia sentido quando ela estava perto do palácio. Ele então pediu a ela que se aproximasse para que ele pudesse dar uma olhada nela.
Ele a abraçou e pediu para que ela confiasse nele de todo o coração, assim como fazia quando era pequena. Ele disse que o despertar de seu sangue ainda não estava completo, e é por isso que ela ainda mantinha sua sanidade, já que, uma vez despertado, um Kyuubi Kitsune perde a sanidade e se torna uma fera imortal de luta. Ele acrescentou que estava esperando por esse dia desde o seu nascimento, então agora não podia mais esperar. Em seguida, ele convocou sua besta e explicou que a casa real de Sakura era uma usurpadora, não uma Kindred nobre. Eles conseguiram reunir apenas 3 dos 4 Shikigami, então ele tinha que corrigir esse defeito sanguíneo comendo o último Kyuubi Kitsune. Ele a atacou, dizendo que só depois de comê-la ele poderia se tornar um Kindred nobre e alcançar fileiras mais altas. Ele ordenou que ela morresse por isso, pois era seu destino e glória. Kiyohime murmurou as palavras glória e destino e perguntou se ele matou sua mãe e massacrou toda a família apenas por isso. Agora ela entendia que ele a criou para comê-la desde o início e que, se ela não despertasse, seria apenas uma peça para desencadear a guerra. Ela o chamou de louco, obcecado pelo poder e pela força, e disse que ele não era digno de ser seu pai. Irritada, ela então liberou seu poder para lutar contra ele. O rei riu ao assistir ao poder dela e pensou que, ao devorá-la, poderia reabastecer seu sangue e se tornar forte o suficiente para reivindicar o posto mais alto. Ele então ordenou a seus Shikigamis que a devorassem, pois ela era apenas uma iguaria. Enquanto lutava, Kiyohime disse que só queria sua confissão e agora podiam morrer juntos. O rei observava sua luta e disse que esse poder era fascinante, mas de repente Kiyohime o atacou por trás gritando: "Oh pai, morra!" No entanto, ele a olhou e disse que se ela esqueceu o que acabará de dizer sobre os 4 Shikigami, ele possui apenas 3, ele disse Grande Tengu, Yamada no Orochi e a outro Shikigami. E assim que ele disse isso, o último Shikigami surgiu de suas costas e atacou Kiyohime. Kiyohime criou clones para lutar contra os Shikigamis, mas eles eram muito poderosos para ela e facilmente derrotaram seus clones. O rei riu e disse que agora que seus duplicados haviam desaparecido, o que mais ela poderia fazer? Ele acrescentou que se isso fosse tudo o que ela tinha, então que alimentasse seus Shikigamis. Kiyohime então gritou para liberar todo o seu poder de Kitsune, e finalmente a nona cauda também apareceu, e ela evoluiu para sua forma completa. Ela disse que o que falta no sangue quebrado do rei Sakura é um traço de humanidade. O rei então notou pétalas vermelhas caindo do céu, mas ao tocá-las, percebeu que havia sangue nelas. Em um instante, Kiyohime derrotou todos os Shikigamis. O rei riu, dizendo que o Shikigami Kitsune mais forte é sua filha. Ela disse que ele queria comê-la, mas era fraco, então o que ele faria agora? Mas ele disse para ela não menosprezá-lo, pois ele tem certeza de que pode dominá-la. De repente, sangue começou a sair de sua mão, e ele disse que ela não tem o que ele tem agora. Seu poder aumentou várias vezes e ele explicou que isso é o brasão de sangue dos antigos. Apenas a antiga família real o herdou, e não importa quão poderoso seja seu Kitsune, ela não o possui. Ele riu e acrescentou que nem mesmo os desafiantes poderiam vencer o Anel de Sangue, e aquele que retém o Anel de Sangue ganha o poder de domínio. Ele então disse para ela ser uma boa menina e se fundir com seu sangue para que ela saiba o que é o poder impecável. O Anel de Sangue do desafiante é invencível, e ele liberou todo o seu poder, transformando-se em um monstro gigante. Ele agarrou Kiyohime e começou a absorver seu poder, mas então ela desapareceu de repente. Ele ouviu sua voz dizendo que seus poderes são grandiosos, mas ele não pode controlá-los. Ela disse que terá que esperar tranquilamente até ele colapsar, então se ele não conseguir encontrá-la, ele irá falhar completamente. O monstro enfurecido disse que ele é o rei de Sakura, o rei supremo, então como ele vai morrer? De volta ao presente, os homens que foram capturados estavam implorando por suas vidas. Tokuran disse que ele é seu general mais dedicado, então por quê? Mas o rei gritou que precisa de poder e os engoliu todos, dizendo que é a glória deles dar a ele sua força. Kiyohime disse que ele é patético, então deveria morrer. Ela então avançou em sua direção e conseguiu acertá-lo. Haneda disse que é bom, pois ela o acertou no ponto vital, mas então, de repente, seu corpo foi perfurado por um brilho roxo. O rei começou a rir e disse que é um Trean, então não tem fraquezas e ela não é páreo para seu sangue ancestral. Ele disse que mesmo que tenha destruído metade da cidade, essas pessoas logo se multiplicarão como insetos. Ele acrescentou que comê-lo ajudará a completar sua fusão de linhagem e alcançar o desafiante do Anel de Sangue, que é invencível. Kiyohime estava pensando que não pode deixá-lo consumi-la, então decide se autodestruir. O rei pede para ela parar ou suas esperanças de se tornar um nobre Kindred desaparecerão, mas então ele começa a explodir por dentro e as pessoas conseguem se libertar e correm dali. O rei então decide devorar todos para aumentar seu poder o máximo que puder. Haneda estava chorando pensando que a princesa se foi agora. Io murmurou que está com pouca energia e se perguntou o que deveria fazer agora.
Ela então chama por seu mestre, dizendo que está tudo nas mãos dele. Dentro do espaço interior de Wang Ji, algo começa a se formar e então a princesa se encontra lá. Ela percebeu que Wang Ji a reviveu com o espírito Sakura que ela lhe deu, e ela está no espaço interior dele. Então, ela notou um palácio lá e se perguntou o que ele está fazendo lá. Dentro do palácio, a outra personalidade de Wang Ji estava sentada no trono. Kiyohime percebeu que essa não é a personalidade dependente de Wang Ji, já que sua aura e energia são muito fortes. Ela sabia que essa pessoa é um Kindred mais forte do que ela mesma, e de repente, seu Kitsune perde o controle e começa a rosnar. Kiyohime tentou avisar Wang Ji, mas num instante, Wang Ji apareceu na frente dela e o Kitsune desapareceu. Kiyohime ficou assustada ao perceber que até o poder destrutivo do Kitsune fugiu para salvar a si mesma desse monstro. Ela disse com medo para ele ficar longe e não se aproximar dela, mas Wang Ji disse que o espírito dela não duraria muito mais e as pessoas lá fora estão sofrendo por ela. Então, ele perguntou se ela realmente quer morrer. Kiyohime respondeu que, no final, não havia nada que pudesse fazer. Wang Ji então sorriu e disse que precisa usar a força dela para si mesmo, então quer fazer um acordo com ela. Kiyohime estava tremendo de medo e Wang Ji ofereceu a ela se tornar a dependente dele. Ela pensou que se tornasse a dependente dele, então poderia viver e os inocentes e o vovô Haneda não morreriam. Ela sabia que essa era a única coisa que poderia fazer, então se curvou diante de Wang Ji e aceitou se tornar a dependente dele. Wang Ji então colocou o dedo nela e a mesma marca apareceu em sua testa também. Do lado de fora, Haneda estava pronto para morrer pensando que logo se juntaria à sua alteza, mas antes que o rei pudesse matar Haneda, Kiyohime apareceu na frente deles. O rei disse que era avassalador e não podia acreditar que ela ainda estava viva. Ele disse que mesmo sendo uma Kitsune, ela não é nada para seu anel de sangue. Mas então Kiyohime avançou em direção a ele e conseguiu feri-lo com seus ataques, mas o rei então absorveu mais pessoas para reabastecer sua energia. Haneda disse que o anel de sangue o repara muito rapidamente e todos logo estarão mortos. O rei ria dizendo que tem um anel de sangue desafiante e matá-lo 1000 vezes seria inútil. Kiyohime respondeu que, nesse caso, ela vai comer seu anel de sangue, mas o rei riu dela perguntando se ela está falando dormindo. Mas então seu Kitsune pulou nele e conseguiu morder o anel de sangue, mas ele ainda estava confiante, dizendo que o anel de sangue do desafiante só selecionará os mais nobres, então ela não é suficiente. Mas para sua surpresa, Kiyohime absorveu o anel de sangue. Chocado, o rei não podia acreditar que o anel de sangue a escolheu. Assim que ela absorveu completamente o anel de sangue, os outros Shikigamis a chamaram de rainha e mudaram para o lado dela. O rei chamou o nome dela, dizendo que é o rei do supremo poder do sangue, então eles não podem traí-lo. Kiyohime disse que acabou, enquanto pensava que o poder do sangue de seu mestre tinha superado de seu pai, e se perguntava exatamente quem diabos é Wang Ji. E então, Kiyohime matou seu pai em um instante e salvou seu povo. Eles não podiam acreditar que o anel de sangue a escolheu e que ela derrotou um dos 7 reis. Todos começaram a celebrar, pois seu poder estava retornando. Todos presentes começaram a aplaudir Kiyohime e a chamaram de sua rainha. Haneda olhou para o céu e disse que a linhagem do Kitsune se fundia com o anel de sangue real, unindo todos os 4 Shikigami. Ele disse, Senhorita Matsuko, agora você pode descansar em paz. Kiyohime desceu e anunciou que Tokuran, o líder da vanguarda, estava morto. Então, ela ordenou a um homem chamado Ojo que retirasse do ataque ao oriente. Ele rapidamente abriu a conexão de cristal e informou ao líder das tropas, Ozawa, que a rainha comandava que suas tropas retornassem imediatamente. Confuso, Ozawa perguntou desde quando eles tinham uma rainha, pois só recebiam ordens do rei. Ojo disse a ele que o rei estava morto, então a rainha estava no trono e tudo o que pertencia ao rei foi herdado pela rainha. Ozawa, enfurecido, não podia acreditar que o rei havia falecido, mas mesmo assim disse que ele e seus soldados morreriam com ele. Então, ele destruiu furiosamente a conexão de cristal. Kiyohime então ordenou a Ojo que enviasse emissários para apresentar credenciais aos orientais e declarar uma trégua, enquanto ela interromperia a revolta na fronteira. Ao mesmo tempo, dentro do espaço do companheiro de Wang Ji, ele se encontrou em cima de Kiyohime e se perguntou onde estava. Ele estava completamente nu em cima dela, e Kiyohime disse que a cerimônia do companheiro estava agora completa. Na fronteira oriental, os soldados de Sakura estavam furiosos ao saber que seu rei estava morto. Na sua raiva, avançaram em direção ao reino oriental. Eles combinaram sua força e lançaram a lâmina trágica em direção às tropas orientais. O general Men usou sua barreira para bloquear a lâmina trágica. Os outros oficiais dos outros 5 reinos estavam lá também. Um deles disse que os esquadrões de morte de Sakura eram todos de rank de desafiante, e sua lâmina trágica tinha a força de uma bomba nuclear, então toda a fronteira seria devastada.
O oficial pensou que agora que o reino Sakura liderou o ataque, o reino oriental estaria sob cerco pelos outros 5. Ele sorriu pensando que quando isso acontecesse, seu exército aproveitaria a oportunidade para tomar posse de um vasto território. O general Men estava dando o seu máximo para comprar alguns segundos, pensando que serviria ao imperador. Os outros oficiais estavam rindo de sua última tentativa de salvar seu reino. No entanto, uma enorme explosão ocorreu e o general Men foi empurrado pela força. Ele percebeu que o ataque foi interceptado e se perguntou se seu rei tinha se juntado à batalha. Chocados, os outros se perguntaram o que tinha acontecido e quem diabos fez aquilo. Todos ficaram chocados ao ver alguém bloquear a lâmina trágica. Eles pensaram que aquele que bloqueou o ataque de dúzias de desafiantes Kindred deveria ser pelo menos de um rank de desafiante radiante. Quando a poeira se dissipou, Wang Ji apareceu com uma máscara no rosto. Todos ficaram chocados ao perceberem que Wang Ji era um dependente e que apenas alguém do rank diamante tinha bloqueado a lâmina trágica. Wang Ji sorriu e disse que parecia que superpoderes estavam se acumulando dentro dele. Então, Kiyohime apareceu na frente dele. Todos olharam para ela e gritaram, perguntando se ela não era a princesa do reino Sakura e como ela estava viva. O líder das tropas do reino Sakura percebeu que era realmente a princesa. O oficial monge começou rapidamente a transferência de tela, pensando que a aura da princesa estava muito mais forte do que antes. Ao mesmo tempo, o general Men ainda estava em choque, pois um simples companheiro estava liberando um poder tão dominante e, de alguma forma, ele lhe parecia familiar. Kiyohime então anunciou a seus soldados que o rei que eles serviam estava morto e que ela era sua rainha. Ela os comandou a se retirarem imediatamente, pois ainda não era tarde demais. No entanto, os soldados responderam que só serviam ao rei e estavam sob o comando dele até a morte. Kiyohime murmurou que os deixaria mostrar sua lealdade. De repente, todos os soldados começaram a voar e os outros oficiais nem conseguiam mexer seus corpos. Eles se perguntaram quando o reino Sakura tinha um novo imperador e um desafiante radiante. Além disso, Kiyohime então usou um de seus Shikigamis para lançar um ataque e matou facilmente todos os soldados do reino Sakura. Enquanto os outros oficiais a olhavam chocados, ela anunciou que era a rainha de Sakura. Ela cancelou a guerra contra o reino oriental e fez um pacto de amizade com ele. No entanto, os outros ameaçaram dizendo que, se o reino Sakura quebrasse sua palavra, teria que enfrentar os 5 reinos de uma só vez. Irritada, Kiyohime perguntou se eles realmente estavam ameaçando o reino Sakura ou se achavam que a Sakura tinha se esgotado. Então, um dos oficiais pensou que apenas o sangue do desafiante radiante antigo poderia ter herdado o anel de sangue, e se eles lutassem contra ela agora, o resultado seria desastroso. O oficial do reino Milken se perguntou como era possível promover um mestre a um desafiante do anel de sangue em apenas alguns dias, então deve haver um poder maior por trás dela. O oficial do reino Sal estava com medo, pensando que nem mesmo o sumo sacerdote pode lidar com o homem por trás da rainha Sakura. O oficial do reino Milken rapidamente informou seu presidente sobre a situação de que um desafiante do anel de sangue havia chegado à fronteira. Kiyohime os ouviu dizendo que seu presidente está a caminho e em poucos minutos ela verá o quão estúpida foi a decisão de ir contra os 5 reinos. O oficial do reino Sal também acrescentou que até mesmo seu sumo sacerdote está a caminho e não há como ela poder enfrentar os 2 desafiantes do anel de sangue veteranos. O oficial do reino Ni ordenou que suas tropas recuassem antes que ficassem presas na batalha dos desafiantes do anel de sangue, mas antes que alguém pudesse sair, ouviram Kiyohime dizendo que ainda não os tinha autorizado a ir para casa, e então ela os capturou na tranca espacial. Nervoso, o monge perguntou a Kiyohime se ela realmente ia enfrentar todos os 5. De repente, a notícia chegou ao oficial do reino Milken de que assim que o presidente saiu, a capital foi imediatamente atacada por uma tropa misteriosa, o que o chocou. O oficial do reino Sal percebeu que foi um erro chamar o sumo sacerdote, pois agora até o seu reino está em perigo, e o pior é que a princesa bloqueou o canal físico e a telepatia, então não podem enviar a mensagem. O monge chamou isso de vicioso, mas Kiyohime respondeu que quem começou a guerra será assombrado por ela. Enquanto isso, o presidente do reino Milken, Tunshua, estava indo para o campo de batalha em alta velocidade. Ele pensou que não havia necessidade de temer a rainha Sakura, pois ela é inexperiente, então podem matá-la facilmente. E em poucos minutos, o canhão do servo de sangue no arsenal estará carregado. Então, depois de matar a rainha, ele pensou em disparar o canhão do servo de sangue e bombardear o Oriente. De repente, ele recebeu uma mensagem dizendo que o comando da capital está sendo atacado e todo o arsenal de munição e o canhão foram destruídos, o que chocou Tunshua. Ao mesmo tempo, a 400 quilômetros da fronteira com o Reino Oriente, Linna, a sumo sacerdotisa do Reino Sal, teve um pressentimento ruim sobre esse desenvolvimento repentino.
Ela usou seu olho profético para ver o futuro e nas coordenadas proféticas 3 horas a partir de agora, viu que seu templo estava sendo atacado. Ela pensou que o templo foi construído sob areia movediça e mudou de local à medida que a areia se movia, sendo protegido pelos antigos guardiões bestiais. Como isso era possível? Ela ficou aliviada por ter previsto isso, já que o templo não podia ser danificado, pois era a base de sua força nacional. Ela rapidamente entrou em contato com seus homens e os instruiu a transferirem imediatamente. Mas, de repente, uma enorme explosão ocorreu em seu reino. Ela ficou chocada ao ver isso, pois aconteceu 3 horas antes. Ela se perguntou se foi feito pelos manipuladores de espaço do Oriente. De repente, Tonshu apareceu atrás dela e revelou que até sua capital foi atacada depois que ele saiu. Ele disse com raiva que agora era tarde demais para voltar, então eles deveriam lutar juntos para se vingar. Ela concordou. Na fronteira com o Oriente, os oficiais perguntaram a Kiyohime se ela podia arcar com a guerra contra os 5 reinos, ao que ela respondeu que nenhum deles sairá até que isso seja resolvido. De repente, ela ouviu alguém chamando-a de arrogante. Esse alguém era Tonshua, que chegou com Linna, a sumo sacerdotisa do Reino Sal. Linna viu que a respiração de Kiyohime estava fraca, seu poder sanguíneo estava instável e ela parecia muito fraca. O monge riu, dizendo que os desafiantes do Anel de Sangue do Reino Milking e do Reino Sal estavam ali, então também gostariam de lutar contra o Reino Oriente, com 2 desafiantes radiantes. Tonshu e Linna então liberaram sua aura e avançaram na direção de Kiyohime, ordenando também que seus exércitos avançassem para destruir o Reino Oriente. O general Men também ordenou que seus homens atacassem e disse que protegeriam seu reino até a morte. Mas, de repente, um dragão apareceu no céu e todos ouviram alguém dizendo que todas as pessoas estavam sob sua proteção. O imperador do Oriente, com seu exército completo, chegou e perguntou quem ousava lutar contra o dragão. O general Men gritou que era seu majestade e que ele planejou tudo. Os oficiais ficaram chocados ao ver um grande exército no céu e perceberam que era o poder do imperador do Oriente. Eles pensam que é afortunado não haver confronto, então há espaço para manobra. O imperador diz a Kiyohime que ela fez um ótimo trabalho e que o mal-entendido entre o Reino Oriente e o Reino Sakura foi esclarecido. Ele então acrescentou que, para o restante que rasga os tratados de paz e invade suas fronteiras, o pecado deles não pode ser perdoado. Tonshua ri e diz ao imperador para não ser tão arrogante. Ele afirma que a rainha Sakura ainda não pode controlar plenamente seus poderes e que não há como ele lutar contra 2 desafiantes do Anel de Sangue Imperiais. Em seguida, ele ativa seu Anel de Sangue e diz que gostaria de tentar. Tonshu e Linna ficam chocados ao ver o Anel de Sangue do Imperador, pois ele tem 2 deles. Eles não podiam acreditar que realmente existe alguém que é um desafiante de anel duplo. Os soldados gritaram que o desafiante do Anel de Sangue já é divino, mas o desafiante de anel duplo pode esmagar tudo, até violar as leis do universo. Linna disse que mesmo que ele seja um desafiante de anel duplo, ele não pode atacar seu templo nacional sem motivo, e ela está ali apenas pela justiça, não para invadir o Reino Oriente. Wang Ji e o general Men gritaram que foi ela quem tentou invadir o Oriente e agora está fazendo uma falsa acusação. Linna e Tonshua, então, transmitem ao vivo e dizem que apenas os manipuladores de espaço do Reino Oriente podem romper o tempo para destruir o templo e até causar danos graves ao Reino Milking. Shin respondeu com raiva que os assuntos fora do Reino Oriente não têm nada a ver com ele e se eles saírem da fronteira agora, ele os poupará. Na transmissão ao vivo, ele mostrou um clipe e revelou que o Reino Milking costumava criar canhões de sangue-servo em sua base secreta e usá-los como armas, violando o ato internacional de paz. Então nós o liquidamos. Tonshua fica furioso ao ver o segredo de seu reino revelado ao mundo. Agora, os soldados do reino me perguntam com choque a Tonshua se o que viram no clipe é verdade. Shin então acrescenta que o Templo Nacional do Reino Sal tentou mexer nos genes em sua coleção de dezenas de milhares de ovos de bestas Kindred. Como isso viola o ato internacional de proteção ambiental da sociedade biológica, eles também o liquidaram. Linna diz a seus homens para interromper a transmissão ao vivo, e eles respondem que não podem fazer isso porque a Unitube foi co-criada pelos 7 reinos, então requer aprovação conjunta. O rei, então, fala sobre o reino de Uria, que lançou um projétil de alta frequência 2 segundos atrás, com um alcance de 500 quilômetros. Os outros oficiais do reino perguntaram enfurecidos a seus representantes se eles realmente lançaram uma bomba neles. Eles tentaram negar, dizendo que era apenas um rumor, mas o rei então mostrou-lhes um clipe. Todos ficaram chocados ao ver o clipe, pois havia alguém sentado no topo do míssil. Eles então perceberam que esse homem era o responsável pelos ataques ao reino Milking e Sal. No dia seguinte, na capital do reino de Uria, seu presidente disse a seus homens para terem cuidado, pois o rei Oriente havia conquistado o reino Milking e o reino Sal em sucessão.
Um homem então disse com raiva que, de acordo com os vídeos sobre o Reino Milken e o Reino Sal, o atacante é um desafiante de espaço-tempo e não é outro senão o Barão Kyo, que morreu lutando contra o Imperador. Furioso, o presidente Mair percebeu que o Imperador usou o incidente com Kyo para fazê-los pensar que o Reino Oriente estava atacando e tomar medidas. Ele percebeu que o que deviam fazer agora era matar Kyo. Enquanto isso, em um local desconhecido, Kyo estava sentado sozinho, dizendo que estava exausto. Ele foi então contatado pelo rei Shin, que perguntou se ele estava ferido. Kyo disse para o rei não se preocupar, pois ele está apenas usando o poder espacial do rei, então o inimigo nem teve tempo de reagir. Ele acrescentou que agora o mundo saberá que o Reino Oriente não é forte apenas por causa da força dos desafiantes do Anel de Sangue, mas também porque são bons na guerra e no planejamento, e isso os fará obedientes por mais 100 anos. O rei Shin então pediu para ele ter cuidado, pois nenhum tesouro extraordinário pode garantir sua segurança. Kyo suspirou e disse ao rei que ele é muito sério e não tem senso de humor. Ele então ignorou o rei e disse que iria falar com sua filha mais fofa. Ele a chamou e disse que ela fez um ótimo trabalho, ao que ela respondeu que sacrificou a diversão para fazer o plano. Wang Yi agora entendeu que Kyo está vivo e que toda a coisa de matar era apenas falsa. Kyo elogiou Yu, dizendo que a enviou para o reino Sakura para provocar guerra, matar o rei de Sakura e ajudar Kiyohime. Mas ele nunca esperava que a história que ouvirá da senhorita Matsuko fosse verdadeira. Yu respondeu que seu companheiro é creditado pelo despertar da linhagem sanguínea de Kiyohime, então deveriam recompensá-lo. Ela então disse ao Wang Yi para se preparar, pois ela o recompensaria com uma viagem ao redor do mundo. Mas Wang Yi recusou com medo, dizendo que enquanto ela não parasse de mexer com ele, antes que pudesse terminar de falar, Yu disse que já comprou os bilhetes e o obrigou a ir. E esse foi o vídeo, pessoal. Se gostaram, dê o like, se inscrevam e ativem o sino para receberem notificação de quando sair um novo vídeo. Um abraço e fui!